Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Saudações a todos, Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em mais um programa Islam Sem Censura. Hoje, com uma convidada especial, a Hajerania Al-Hawi, membro da nossa comunidade, uma nobre senhora que atua na comunidade como professora. Ela também é artista, pintora, certo? Sim, Agente de viagens, isso. comerciante, mãe, e entre outras coisas também, né? De tudo um pouco. De tudo um Atividades pouco. culturais. Atividades culturais, é uma pessoa extremamente ativa, e é nossa convidada de hoje Muito para obrigada por conversarmos um pouco sobre a mulher muçulmana. Seja muito bem-vinda, Muito Haja. obrigada, Rádio. Muito obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite. E também É com uma o nosso. honra. Muito obrigado. Também com o nosso querido Sheikh Hussein Khalilu, líder Obrigado. religioso do Centro Islâmico Imam Mahdi, sempre incomodando ele Obrigado. aqui. Que as crianças tanto amam ele. Todos amamos. E está presente aqui para conversar um pouco sobre a situação da mulher, a situação dentro da nossa religião. Existe um grande esse enigma, né, contra a mulher muçulmana, dentro da religião não, dentro da cultura brasileira, especialmente. Principalmente na sociedade brasileira, sobre a mulher muçulmana. Ela estuda, trabalha, ela não trabalha, sai de casa, não sai. A gente quer trazer a resposta dessas perguntas através de pessoas que são da comunidade muçulmana. A senhora, como é que é ser uma mulher muçulmana? A senhora estudou, se formou? Eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos. Então, quando a minha mãe falou assim, você precisa casar agora, você já está na idade de casar, porque isso era 30 anos atrás, então as mulheres casavam cedo. Primeiro, a senhora nasceu, é brasileira, né? Eu sou Nasceu. nascida em Brasília, no Distrito Federal. Perfeito. Eu morei 7 anos em Brasília. Aí minha mãe, como ela é uma muçulmana religiosa, ela não queria que as filhas dela se tornassem pessoas não religiosas, que não seguissem a cultura libanesa e a religião islâmica. Então ela pediu para o meu pai sair de Brasília e ela procurou uma cidade dentro do Brasil onde tem mais pessoas da comunidade Em muçulmana. Brasília, o seu pai trabalhava? Trabalhava, a Ah, gente sim. trabalhava, meu pai tinha lojas e lá eram muito bem divididos, toda a minha família era de Brasília. Ah, que legal. Então, a minha mãe procurou uma cidade, ela escutou falar de Foz do Iguaçu. Ela fez do meu pai pegar todas as 3 filhas dele e levar para Foz do Iguaçu, porque lá ela sabia que ela poderia criar as filhas dela na cultura libanesa e na religião islâmica, porque em Principalmente, Brasília sim. não tinha árabe naquela época, não tinha nada, não tinha uma mesquita, não tinha um centro muçulmano, não Na tinha. verdade, até agora, a cidade de Brasília é uma cidade bem. Assim, tem uma comunidade, só que é muito, Muito muito pequena, pequena. muito pequena. Cidade de Foz, como é uma cidade mais pequena, a comunidade acaba sendo Maior. Aparece mais, Parece né? isso. Então, minha mãe falava sempre pro meu pai: eu tenho 3 filhas, eu não quero criar minhas filhas nesse Tem contexto que dessa manter a cidade. religião, Isso. manter a Principalmente por cultura. causa do véu. Então, a Sim. minha mãe achava isso daqui, e a minha mãe casou muito nova. Veio para o Brasil com 14 anos, então ela também era uma criança, bem dizer. Uhum. Então ela falou assim: não, eu não quero, eu quero manter as tradições e a minha religião. Então eu preciso levar as minhas filhas para uma cidade que eu possa criar elas desse jeito. Sim. Então a gente mudou para Foz do Iguaçu. E lá, realmente, lá tinha um centro, tinha a Husseini, né? Que era. Que eram os iranianos que cuidavam disso tudo, né? Na época já tinha a mesquita com uma Tinha. comunidade? Era uma loja. Sim. Era uma loja assim, bem grande que eles alugavam e faziam como centro. Sim. Depois era um salão, Sim, isso. Depois eles construíram a mesquita de Foz do Sim, Iguaçu, tudo. Na época ainda não tinha nem a mesquita de Foz, sim, no sim, Jardim Central. sim. E assim foi crescendo. Aí lá Aí tinha. vocês foram para Foz, Fomos para Foz. ficaram lá e Eu estudava começaram. de manhã na escola brasileira, estudava o português de manhã e de tarde tinha escola árabe. Então, Na mesquita na mesmo. mesquita, Ali na você Husseini. não, então eu tinha que frequentar 2 escolas.
uma escola brasileira e outra escola árabe, porque eu queria aprender o árabe e a muito bom. religião. Sim. Então, eram duas escolas que a gente tinha que Era meio aprender. que um tempo integral, né? A Era o senhora tempo ficava integral, o dia isso. inteiro. Sim. E nesse período, eu tinha o quê? 7, 8 anos. Quando eu cheguei na idade de 9 anos, a minha mãe falou assim: você vai ter que usar o véu. Porque a minha mãe mesmo usou com 26 anos o véu. Quando ela veio para o Brasil, o meu pai tirou o lenço dela. Falou assim: não, aqui no Brasil você não usa, não pode usar o lenço. Ninguém usa o lenço, ninguém usa o véu É no muito Brasil. estranho, É né? muito Muito estranho naquela diferente. época, né? Há Sim. 40 anos atrás. Isso era o ano Especialmente na Brasília, que nos é anos 70, É, né? nos anos É, 70. especialmente em Brasília, Em a nossa assim, Brasília não se comunidade. tinha fossem ninguém. cidades que estão acostumadas a receber imigrantes, pessoas de outras culturas, ia ser até um pouco mais tranquilo, É, e né? não Mas havia realmente, nem a minha avó usava. Então, nem a minha avó naquela época usava. E a minha família sempre foi muito religiosa. sim, Mas sim. eles não tinham coragem de usar o véu nessas cidades. Aí, quando Mas o que mais me chamou a atenção, Raja, foi realmente essa preocupação, sabe? Esse zelo. Nossa, uma mãe, imagina, com 3 filhos, né? e a minha mãe tinha 19 Especialmente anos. nova, 19 anos. Hoje as crianças as moças com 19 anos, imagina o que passa na cabeça Não quer delas. nem saber disso. Mas Não. imagina a preocupação, né, Cher, Sim. sobre você manter seus filhos dentro da educação religiosa, né? Isso é um dever de um Mas verdadeiro pai, o meu né? pai, o meu pai sofreu muito, porque meu pai tinha o quê? Umas 4, 5 lojas em Brasília. Então as lojas eram muito grandes e tinha prédios. E meu pai falou assim: como eu vou largar tudo isso, fechar tudo isso e ir para uma cidade e começar do zero? A minha mãe falou assim: ou você perde as suas filhas, ou você tem que ganhar seu dinheiro, você tem que escolher. Uhum, E meu pai optou pelos filhos dele. uhum. Então, ó, quando a gente foi para Foz do Iguaçu, meu pai começou do zero Ele fez uma realmente. escolha certa, Ele, né? Com ele, certeza. ele começou do zero, então, e ele não. Vendeu as coisas lá e foi para Tudo. Foz. E ele sempre fala que ele nunca se arrependeu dessa decisão. A minha irmã mesmo é casada com o Sheik. Ele Sim, tinha sim, 14 anos quando conheceu o Sheikh Hassan, sim, na Husseini mesmo, sim, né? Então, sim. e a comunidade lá é muito unida. E quando eu optei por colocar o meu lenço, realmente eu era a primeira menina muçulmana, eu, a minha irmã, e tem uma amiga minha que ainda está em Foz do Iguaçu. Minha mãe falou assim: você vai sofrer, mas é uma decisão sua? Eu falei: não, eu quero usar. A minha avó era contra. Vocês já moravam Em quanto Foz, tempo em Foz? uns 2 anos. Tá. Então vocês se mudaram de Brasília para Foz, começaram a estudar, moraram 2 anos e aí chegou a idade De usar o de usar o lenço. véu. E Eu aí, já como estava é que foi? atrasada, eu já estava com 10 anos, e a minha irmã com 11. Tá. Aí minha mãe falou: vocês precisam usar o véu, né? Eu estudava na escola no CAESP, numa escola muito boa em Foz do Iguaçu, mas ela é Que uma era. católica. Ah, tá. Então, e a gente frequentava a aula de religião católica, eu ia para a igreja, eu rezava igualzinho os Na católicos. época era Era obrigatória. obrigatório, Hum, valia a nota, era prova. Então, eu tinha que frequentar, e muitas vezes eu chegava até a diretora e falava assim: mas não é minha religião, eu poderia me isentar dessa aula? Ela falava: não, que eu precisava, naquela época, precisava, porque era uma matéria que reprovava também. meu Deus. Então, eu precisava estudar. E ao mesmo tempo, eu aprendi a religião católica, eu também estava aprendendo a religião islâmica, eu também estava me iniciando a religião islâmica. Então, eu tive como eu optar e ver a diferença tanto pela religião católica, a fé católica e a fé islâmica. Uhum. Então, eu aprendi, quando eu fui Os os dois. dois, eu aprendi Sim, os dois. sim. E o bonito é que os professores me respeitavam, a diretora respeitou, a gente usava, todo mundo usava aquela sainha. Sim. Eu falava assim: eu não posso usar saia. E as meninas tinham que usar saia, não usava calça naquela época, Haj Nasser. Tá. Então eu falava assim: eu preciso usar uma saia mais comprida, bem mais comprida, com meia calça. Então, isso as meninas estranhavam, as crianças, os alunos estranhavam. Eu mesmo eu fui Mas eles chamar. deixavam, Deixava, né? mas eu sofri muito bullying. Eu Ah, era chamada bruxa preta. Eu nunca meu esqueço. Deus do céu. Porque eu usava o véu preto, então eles falavam: vem a bruxa preta. Meu Deus. E muitas vezes eles puxavam meu véu. Tinha menina Assim, era um ambiente. Primeiro que era uma coisa muito nova. nova. Muito nova, né? Nossa,
E segundo, era um ambiente infantil também. Quantos anos? Quarta Era série. quarta série. Então, Quarta série. Agora, assim, falando um pouco sobre essa decisão de realmente se mudar, essa preocupação, né, Sheik, dos pais Sim. para os filhos. É É, uma coisa tão bonita, né? sim. Essa decisão que o pai tomou. Não é decisão fácil, né? Certo, Coisa dura. Uma uma, mudança radical da vida, né? uma coisa que acreditamos que todas as pessoas nascem com natureza divina, carregam por dentro essa espiritualidade. Especialmente uma pessoa que já, além de nascer, ele cresceu em um ambiente dentro dos muçulmanos, a cultura islâmica, mesmo que eles viajaram, emigraram de um país islâmico para o Brasil, que é um país laico, moravam em Brasília, que não tem, até hoje poucos Até muçulmanos que hoje, moram sim, lá. sim, sim. Imagina que, não sei, em Nos anos 40 anos 70, né? atrás, por Nos anos exemplo. 70. Mas lá começou o seu trabalho, o comércio, está todas as coisas estão andando bem, mas chega um momento que os pais começam a se preocupar, que os pais começam a se preocupar para conseguir dar atenção para o ensinamento dos filhos. Realmente. Aqui está mostrando a responsabilidade, especialmente a mãe. A uma A mulher, mãe, certo, ela também, com certeza, naquela época ajudava o marido, no trabalho, no comércio. Mas, mesmo que trabalhe, ela tinha uma preocupação que é como vai ser o futuro dessas crianças. principalmente são meninas. Sim, Elas se Eram as preocupavam meninas. muito por causa disso. sim. Por isso, ela começa a conversar com o marido que nós precisamos cuidar elas, ensinar elas dentro de uma comunidade islâmica. Essa decisão, na verdade, que é uma decisão muito importante, que uma pessoa escolha ou somente as coisas materiais, ou escolha o caminho que é mesmo materiais e também a educação dos filhos. Qual eles decidiram esse caminho, que seja ensinamento religioso dessas crianças, dentro de um ambiente que tenha comunidade. Me chama a atenção também duas coisas aqui, né? A primeira é sobre a mãe, né, da Rajé, que realmente teve uma preocupação. Essa preocupação, ela não vem do nada. Claro. Ela com certeza vem de um conhecimento, da necessidade de manter a religião viva entre as filhas. Uma das responsabilidades dos pais, especialmente das mães, uma mulher. Porque acreditamos que primeiro professora da humanidade é uma mulher, a mãe. A mãe. Mesmo que ela se trabalhe em qualquer lugar, se ela é professora, se ela é uma médica, se ela é uma engenheira, dizemos, no primeiro lugar, ela é professora dos meninos, meninas, crianças da família dela. Por isso, quando ela decidiu que tem que cuidar dessas crianças, significa que ela sentiu essa responsabilidade, Realmente. porque esse vai voltar para a sociedade. Claro. Essas crianças, futuramente, eles vão crescer e entrar na sociedade. Ela pensa que vão educar e ensinar crianças que quando eles entram na sociedade, entram com as crianças honestas, crianças certas. Isso significa uma parte de a responsabilidade de uma mulher dentro da sociedade islâmica, Sim. a comunidade islâmica. E eu acho que mais um detalhe, para quem está pensando em casar hoje em dia, escolher uma mulher, uma esposa que tenha essa preocupação, Realmente. que tenha esse grau de responsabilidade, não pessoa irresponsável, né?
uma pessoa que tenha preocupação em manter a sua fé, manter a sua religião, tanto para ela quanto para seus filhos, Nasser, né? hoje mesmo você ensinando teus filhos todos os princípios, preparando eles para uma sociedade, está difícil de deixar os jovens de Pois hoje é, seguir esse caminho sim. correto. Está difícil porque tudo em volta dele Acaba contra, você nada e contra a influencia. maré, né? Você está Praticamente. nadando contra a maré. Então, é muito importante que a mãe ensine desde pequeno plantar essa essência, os princípios do Islã, os princípios de você colocar dentro de uma sociedade jovens que possa contribuir Exatamente. tanto para a cultura, culturalmente, religiosamente, Serem elementos benéficos benéficos para para a a sociedade. sociedade. Sejam Então, pessoas honestas, pessoas isso, justas, pessoas que quando a pessoa vê, fala, yani, a gente fala, Allah yarham bayo, Allah yarham emmo, matalan. isso. Que Deus abençoe a alma dos pais que educaram esse filho, né? Essa Isso é é a muito cultura. importante. E esse é o príncipe. Chegou uma época da minha vida, como eu tenho 6 filhos, Haj Nasser, quando eu tinha uma loja na Santa Efigênia, 2 lojas na Santa Efigênia, eu estava ganhando muito dinheiro na época, mas teve a pandemia. Uhum, E eu tive que parar. Ou ganho dinheiro, eu também passei por isso. uhum, Ou eu ganho dinheiro, ou eu cuido dos meus filhos. uhum, Porque naquela época era tudo aulas online. uhum. E eu tinha que estar presente com meus filhos. Sim, Não adianta eu jogar eles, se virem, e eu continuo trabalhando e ganhando dinheiro. Eu fechei minhas 2 lojas. sim. E fiquei em casa. E até hoje, já faz 4 anos que eu estou em casa. Eu trabalho, mas eu trabalho em casa. Sim, sim, Porque hoje eu vejo que eu preciso estar presente em casa sim. para me poder cuidar dos meus filhos. Que nem eu levo eles na aula do Alcorão, eu levo na mesquita. Então, eu preciso estar dentro em casa para me poder ajudar eles, Acompanhar, na verdade, acompanhar acompanhar a eles. vida, porque a criança, ela não pode. Hoje em dia tem esse termo que Sheikh, eles falam que a criança ela o mundo cria ela. Não, isso não Não existe. pode. Isso é o Isso não maior existe. erro. Isso não existe. Não pode. Isso dentro da nossa religião, a maior e a principal responsabilidade da educação dos filhos cabe aos pais. E mais importante é a mãe, É a né? mãe. Que cuida. Portanto, a prioridade é o cuidar dos filhos. É o melhor trabalho, né? A Por isso coisa que mais bela. chegou numa época que eu falei assim, eu preciso cuidar dos meus filhos. Sim, E eu não, eu sou uma pessoa muito ativa. É difícil para mim ficar em casa? sim, Muito. Haj Nasser é muito difícil para mim. Mas eu trabalho dentro de mim, que é uma fase, sim. que eles vão crescer. Os mais novos gêmeos já estão com quase 12 anos. Então, eu sei que até os 15 anos eles já vão poder, eu já encaminhei eles. Sim, E a Zena já está indo para a faculdade esse ano, então eu já fiz o meu papel. sim, Então eu posso voltar a trabalhar fora de casa com a consciência limpa, sim. porque eu vejo muitas amigas minhas brasileiras, minhas amigas que estudaram comigo, eu vejo assim, elas só procuraram o lado profissional delas. Sim. E eu falo para elas, e os seus filhos? Carreira, Está sim, em casa. sim, Mas como está dentro de casa? sim. Esse é um. Aí elas chegam e perguntam para mim, Haj Nasser, mas você tem 3 faculdades, o que você está fazendo dentro de casa? Eu falo assim, a coisa mais essencial que Deus me deu, eu estou criando meus filhos. Sim, com certeza. Acima da minha profissão é a criação dos meus filhos. Sim. Porque não adianta eu ganhar profissionalmente, financeiramente e ver um filho perdido. Sim. Perfeito. Eu acho que a nossa vida, Haj, ela é do começo ao fim. Ela sempre é feita de escolhas. Realmente. Em todos os momentos nós temos escolhas a fazer. E o mais importante é a gente escolher a opção certa, Certo. né? Nós temos que o ser humano precisa entender essa parte bem, que ser humano tem 2 partes. Sim. Parte material, parte espiritual. Sim. Parte espiritual vai ficar para a eternidade. Temos os títulos também que está falando quando o ser humano está nesse mundo, ele vivo, está praticando, participando, ações
negativas, positivas. Os anjos anotam. Mas quando ele morre, já acabou, não pode participar nada. Mas tem 3 grupos que, depois da morte deles, ainda a carta está aberta. Uhum. Ele pode receber. Um deles, desses 3 grupos, um desses grupos é aquele, os pais que educaram os filhos, Bons filhos. ou ruim, os dois, Ah, também? os dois. E depois da morte deles, Ele continua. a carta deles aberta, os filhos que estão realizando nesse mundo, as coisas positivas ou negativas. Além de essas crianças recebem a nota, chega para a carta dos pais que também já faleceram. Ou seja, mesmo depois da morte, o Mesmo pai depois da morte. continua sendo recompensado por ter educado um bom filho Isso, e ter deixado ele perfeito. na... Ou um mau Contrário filho. também. O contrário isso, também. contrário Olha a também. responsabilidade, né, Raji? Essa também é como que agora falando Hajrania, que existe algumas pessoas que só pensam na parte de profissão deles, esquecem, temos que de um lado ele pensa sobre digamos, o lucro deles. Tá? A gente fala que tudo bem, é muito bom estar pensando no parte de lucro deles. Mas uma pessoa comerciante deveria pensar, ele já entende bem essas coisas, o vestimento. Você está fazendo esse vestimento ganhando por, não sei, 50, 60 anos. Mas, do outro lado, você está perdendo digamos, um ganho para a eternidade. Que é o filho, Que né? isso, que na outra vida vai entrar na sua conta as coisas negativas, se Sim. você não cuida dos filhos certinho nesse mundo. Qual o maior problema hoje da sociedade, em geral do mundo? É certo a mulher trabalhar? É certo, eu apoio 100%. Mas hoje a mulher, por estar trabalhando tanto, ela não está tendo mais tempo de criar os seus filhos. Por isso que a sociedade também está muito perdida. Sim. Porque as crianças não estão sendo mais assistidas pelos pais, Haj Nasser. Sim. Hoje é o tempo todo celular, internet, tantas coisas que influenciam as suas crianças. E os pais não estão dentro de casa, Haj Maulena, não estão dentro de casa, sempre prestando a vida profissional deles. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos. Para tudo tem o seu tempo na sua vida. Você está trabalhando, eu sempre falo para minhas filhas que estudam e trabalham, mas vai chegar uma hora da vida de vocês, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ter que parar tudo e ficar Sim, dentro de casa sim. e criar os teus Na filhos. verdade, o ser humano tem que parar de ser tão, dentro da nossa religião, tão essa questão do egoísmo, Isso. o ghurur. A pessoa sempre se colocar como a prioridade de tudo. O que uma mãe faz, ela simplesmente sacrifica o seu tempo, sacrifica a sua profissão, sacrifica a sua Deixa eu te vida falar uma coisa, Haj para Nasser. cuidar das crianças, para cuidar dos filhos, para cuidar, tentar dar uma atenção O maior. maior exemplo sou eu. Eu tenho 6 filhos, 3 mais velhos e os 3 mais novos. Os 3 mais velhos eu trabalhava de manhã e de tarde na escola e fazia faculdade de noite. As crianças foram criadas por quem? Pelas empregadas. Uhum. Eu vejo a criação dos mais velhos e dos mais novos completamente diferente. Por Sim. quê? Na época que eu tive meus 3 filhos mais novos, mais velhos, eu tinha 21 anos, então eu era muito imatura e eu casei muito cedo. E meu maior sonho foi me formar. Eu queria me formar. Sim. Então, com 24 anos, eu voltei para a faculdade. Eu cheguei, olhei para meu marido, eu preciso fazer uma faculdade. Eu estou muito infeliz dentro de casa. Eu preciso estudar. E eu parei no 3º ano. E esse, na verdade, Rajé, não é uma coisa que só a senhora tem. Já é um discurso que o Ocidente implanta dentro da sociedade. Que, olha, a mulher que fica dentro de casa, ela é uma mulher infeliz, ela é uma mulher inferior, ela é uma mulher Não. oprimida.
ela é uma mulher, não, você tem que ser, tem que ter independência financeira, tem que ser independente. Independência financeira tem que ter sua. Assim, dentro do Islã não tem problema a mulher trabalhar, a mulher fazer a sua formação. Isso com certeza é uma coisa importantíssima para a vida de todas as mulheres, especialmente as muçulmanas. Não tem nenhum problema em estudar. Tem algum Sim, problema não, para a mulher estudar? com Não. Muito certeza, pelo contrário. o Islã está, quando a gente estuda a vida de Fátima Zahra, Zainab Salam alaiha, Fátima Zahra tinha aulas, ensinava Ela mesma para ensinava, sim. Zainab Salam alaiha, a filha de Fátima Zahra, tinha aula, ensinava assim, que tinha um conhecimento que começou a ensinar para as Sim. pessoas. Tinha aula para as mulheres, estava dando. Significa que você tem que correr. O Islã está, dizemos que uma parte da nossa crença. Sim. اطلب العلم من المهد إلى اللهد. Da Busquem o criança busca de conhecimento conhecimento do do berço berço à até morte, o até o morte. Tem túmulo. que correr atrás de um estudo, conhecimento. Esse é o Islã que ordena a gente. Mas cada coisa tem que ser em seu lugar. Isso que eu falo. Se não ficar São- cada coisa em seu lugar, vai perder de um lado, vai... As prioridades. Sim, A gente prioridade, a pessoa tem que perfeito. fazer sempre uma lista, as prioridades. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. Agora, antes de a gente sair, a gente está saindo muito aí da história da Hajj que ela falou. Vocês foram para Foz, chegou a hora de colocar o véu, Aí eu coloquei certo? o véu. Aí Foi a senhora, a sua irmã E e a minha mais uma, amiga, a sua amiga, minha as amiga. primeiras moças de véu no Brasil. no Brasil. No Brasil, foi no Brasil. Não foi, nós fomos as primeiras que usamos lenços no Brasil. Uhum. Eu me sentia muito orgulhosa. Eu nunca tive vergonha do meu lenço. Nunca, 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 em nenhum momento. E todo momento eu fui muito respeitada dentro da sala de aula. Mesmo tinha um ou outro que fazia bullying, a Haj Nasser. Mas até o meu terceiro ano, eu sempre fui em destaque. Eu e a Fádia sempre foram sempre destaque na escola. Vocês são quantas irmãs ou irmãos? Somos 3 irmãs e 2 irmãos. Assim. A gente sempre teve muito destaque, eu e a Fádia, na escola. Mas isso chamava muita atenção dos professores. Porque nós, como meninas muçulmanas, usando lenço, a gente sempre teve destaque na escola. E quando quando eu cheguei, falei para meu sonho era ser arquiteta. Eu falei para minha mãe, eu quero me formar. A minha mãe falou para mim, não, filha minha não entra na faculdade. Eu falei assim, mas por que, mãe? Não, vai se você se perde. Você se desvia do caminho. A preocupação dela era tanta que ela não queria. Ela não queria deixar eu fazer uma faculdade porque ela tinha medo que eu me desviasse do caminho da minha religião. Sim. Porque ela tinha medo, porque naquela época eram muito poucas mulheres, Sim. principalmente muçulmanas, que entravam na faculdade. Então ela falou assim, não, casa, depois que você casar, o seu marido vai deixar você entrar na faculdade. E quando eu conheci o meu ex-marido, eu falei para ele, olha, eu vou casar cedo, mas eu quero estudar. Ele falou assim, para mim, eu não tenho nenhum problema, pode E estudar. aí a senhora casou lá em Foz Eu mesmo? casei em Foz, daí eu tive 3 filhos. Aí chegou, quando a Mariam estava com 1 aninho, eu falei assim, não, eu quero voltar a estudar. Aí eu fui para a escola árabe, foi o primeiro ano, estava se formando aquela escola árabe que foi fundada agora, né? Sim. Eu cheguei e falei com a diretora, eu falei assim, eu quero, como eu trabalhava muito no artesanato, porque meu pai sempre me levou desde os meus 12 anos para me fazer artes. Eu sempre gostei de artesanato, Haj Nasser. Então, tinha um centro comunitário da Vila A, meu pai falou assim, é pertinho de casa. E meu pai sempre incentivou a gente a estudar. E meu pai era contra qualquer filha casar. Meu pai já tinha uma mentalidade completamente diferente da minha mãe. Meu pai queria que a gente estudasse. Sim. Não, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Sim. Meu pai sempre foi assim.
Então, meu pai falou assim, não, vamos lá, vamos para a Na escola. verdade, a mãe não tinha, não era contra o Não, estudo não era em estudo, si. ela tinha medo que a gente se perdia. Exatamente, ela Ela, apoiava o estudo, né? No entanto, de repente, o ambiente da faculdade talvez isso, ela deixava ela preocupada, Isso, né? ela sempre foi muito preocupada. Até Sim, hoje sim, ela é preocupada agora com os netos sim, agora. sim, sim. Então meu pai me levava eu ia para a escola brasileira, ele me levava, me trazia 1 hora da tarde, ele me levava para o centro comunitário até as 3 horas da tarde, das 3 horas da tarde ele me levava para a escola árabe e 6 horas me buscava. E era assim com todos os filhos dele, mas eu era a única que gostava do artesanato. Então eu sempre gostei do artesanato. Daí eu comecei a fazer, eu continuei com isso. Aí eu comecei com pintura em tecido, pintura em artesanato, em porcelanato, depois em madeira, depois eu fui para tela e sempre com a mesma professora. Que legal. E até hoje, assim, E isso a pessoa desde com dos uns 12 20, anos, 12 anos. 12 anos de idade. Muito Então, bom. essa pessoa me inspira muito na A minha senhora vida. fez a senhora fez um trabalho, eu vi, né, quando a Mesquita do Brás aqui passou por uma reforma, eu vi uma moça de longe fazendo alguns desenhos, né? Depois que eu fiquei sabendo que era a senhora. Isso. A senhora fez uns trabalhos dentro O da que mais Mesquita, me né? ria, era muito gostoso dentro da minha sala, na minha aula de pintura, que a minha professora era muito evangélica. Então, ela colocava 24 horas louvor a Deus. E eu Sim, sempre escutava e eu gostava, eu me sentia em paz. É um louvor a Deus, independente da religião, é um louvor. Então, isso te traz muita paz. E eu sempre pintei sobre a Ahlul Bayt, desde pequena. E ela falava assim, por que dessas imagens tão sangrentas? Por que desse sofrimento dessas pessoas? Por que desse sangue? Eu sempre pintei desde pequena. Haj Nasser, eu gostei de pintar sobre Ahlul Bayt. Quando eu comecei na pintura em tela. Então, ela achava, minhas amigas, eles pintavam flores, pássaros, animais, paisagens. E eu pintava Ahlul Bayt. sim, E sim. sempre sem Isso rosto. já, isso já reflete uma, é um reflexo da educação da família, né? O quanto a família, no caso, o ambiente, né? Porque a pessoa acaba desenhando aquilo que sempre está na mente, aquilo que Claro, está ali mais familiarizado. A família já levando você para ambientes religiosos, né? claro. E o Ahlul Bayt, na verdade, não é apenas sofrimento, né? Tem o lado bom, Claro. né? Lado bonito, E eles alegre, né? perguntavam da história da Ashura. Ashura, né? Que Eles é uma história perguntavam da muito história da triste. Ashura, do Sim, Imam Ali, quando eu pintava, e eles respeitavam. sim, E eles procuravam saber. Uma vez a minha professora falou assim: eu quero um livro sobre o Imam Hussein, porque você pinta muito, eu quero aprender sobre essa pessoa. sim, que legal. Ela Isso sendo, lá em Foz do Iguaçu. sendo ela evangélica, entendeu? E aí a senhora fazia essas pinturas, começou a frequentar a faculdade, e aí fez a primeira faculdade? Eu fiz um magistério, eu fiz o normal superior, que agora não existe mais. Aí eu falei assim, não, eu gosto de trabalhar com criança. Eu amo, e eu sempre, as professoras, pega os alunos, mas não, eu gosto de criança. Eu Sim, pegava maternal, jardim 1, primeiro ano, segundo ano, até o quinto ano eu sempre trabalhei com criança. Aí eles falaram, como você fala as duas línguas, vamos fazer assim, tudo que que nem o tema, Harf Ha, você vai fazer um artesanato sobre Harf Ha. Desenho Hud, em artesanato. sim, que legal. Então, o bonito da escola árabe era assim, a gente trabalhava o lúdico. Uhum, Toda a matéria que se aprendia em árabe e em português, eu trabalhava o lúdico. Tinha sala de artes e, ao mesmo tempo, eu dava educação física. Então, quem era a professora mais amada? Eu, professora de educação física e professora de artes. Então, pois é. isso me marcava muito. E quando eu optei pela educação física, eu queria fazer outra faculdade. Eu falei assim, ou eu faço biologia, ou eu faço educação física. Eu falei assim, mas meu Deus, educação física, não existe uma mulher árabe no Brasil todo vai fazer educação física. Como que eu Sim. vou fazer aula de natação? Uhum. Usando lenço. Eu cheguei no diretor da Uniamérica na época, eu falei assim, olha, eu quero fazer educação física, mas vou colocar os meus limites por causa da minha religião. Aulas de
como é que fala? A gente vai fazer as aulas que precisam ser tocadas, né? Que nem Sim. as aulas artísticas, eu preciso fazer coreografias artísticas. Para você, não adianta, tem aula prática, você tem que fazer aula prática. Eu falo assim, eu só posso fazer com mulheres. Com homens, eu não faço. E aí, como é que foi a aceitação deles? Eles me Foi? chegou e falou assim, aula de natação. Eu não posso entrar na água, eu vou fazer relatórios. Tá. Posso? Importante você entrar na faculdade. Uhum. A gente te incentiva a fazer tudo, principalmente sendo uma mulher muçulmana. Sim, que legal. Ele me respeitou muito. E quando eu comecei a viajar para Curitiba, Maringá, nos congressos de educação física, todo mundo parava para me ver, Haj Nasser. Todo mundo, como uma mulher muçulmana Tá está fazendo fazendo educação educação física. física. Tá vendo, Rajé? Essa questão do respeito, né, chefe? Sempre fui muito bem A respeitada. questão do respeito, que é um princípio dentro da religião islâmica, né? O princípio do respeito ao próximo é tão tem tantas coisas boas, né? Tem tanto consequências, né? essa, digamos que quando uma pessoa, ele por dentro está atrás de a realidade, ele está buscando, Allah subhanahu wa ta'ala também abre o caminho para eles. Como que aconteceu na história dela, de começar da sua mãe até que ela mesma. Todo esse trabalho, todo esse estudo, toda essa pesquisa, A força, né, de a força vontade, a dentro da persistência. sociedade que ela fez, mas por atrás de todo esse, por dentro carrega uma coisa, que não sair do limite que a sua religião coloca, né? Mas hoje é difícil para nós, a gente achar uma mulher muçulmana está fazendo a educação física, né? Sim, sim. Mas ela já realizou, mas dentro do limite da sua religião. Isso também é muito importante. A mulher muçulmana, Ela pode fazer tudo ela pode nos seus fazer limites. tudo dentro daquilo que a doutrina A doutrina é isso. determina, dentro do limite que a religião desenha para ela, Sempre né? você tem que falar, Raj, eu sempre falo para meus 6 filhos, principalmente para minhas 4 filhas mulheres, eu sempre falo para vocês podem fazer em tudo. O mais importante é aquele de cima, radian. Isso, perfeito. Se aquilo não está contra, né, a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus, tudo se pode fazer na vida, Sim. Haj Nasser. Se Deus está, você está fazendo uma coisa que Deus não, que, como é que eu vou te falar? Sim. Você está entendendo? Você pode fazer tudo. Mesma coisa quando eu optei a trabalhar com uma educação física e com a academia, porque eu sou personal também. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Eu dou aula de personal para mulher, para homem eu não pego, Haj Nasser. Sim, mas é isso. Eu posso ganhar, eu posso trabalhar assim, com as mulheres, não preciso exatamente. trabalhar com os homens. Dentro da nossa religião, por exemplo, tem tudo que a mulher precisa, uma mulher muçulmana, é preferência que seja atendida por uma mulher. Isso. Portanto, a mulher muçulmana que estuda medicina, que estuda odontologia, enfim, estética, qualquer formação, ela pode se especializar trabalhando, especialmente atendendo a comunidade feminina. E graças a Deus, a cada dia a comunidade no Brasil está crescendo. Hoje está muito diferente daquilo que viveram há 70 anos atrás, né? Seus pais. Eles vieram de navios, né? A senhora estava falando. Meu pai e meu pai vieram de navios. Meu Deus. Vieram de navios. Não tinha, naquela época só era navio mesmo. Sim. Então, é muito bonito hoje você ensinar os nossos filhos, que a geração nova é tudo muito facilitado. Muito facilitado. Hoje a gente fala, né, a questão das redes sociais, internet, que é um perigo, que é uma coisa ruim, né? Às vezes, no entanto, elas podem ser também muito bem usufruídas para ensinamentos. Esse mesmo programa, ele vai ser assistido no canal do YouTube, dentro de uma rede social, dentro do celular. Não é, Sheik? Então, eu acho que a gente chegou a fazer um programa com a Haja Fádia
sobre os perigos das redes sociais. Sim, sim, E uma das coisas que foi falado foi justamente isso. Tudo tem os dois lados. Tem o lado que pode ser usado para o bem e tem o lado que infelizmente pode ser usado para o mal, né? Claro. É que nem uma faca, né? A Que pessoa nem pode... a minha filha agora está entrando para a faculdade. Ela usa o lenço, ela é muito religiosa, Zainab. Eu falo assim para ela, olha, mãe, quando você for para a faculdade, e eu quando fiz educação física, Todos Haj Nasser, eu sim. tinha 30 anos. Ah, sim. Meus amigos tinham 17. Sim. Eu tinha 30, eles Uhum. 17, então eu era a velha da turma. Uhum, sim. Entendeu? Então, eu sempre falei para eles, eu fiz 3 faculdades. Eu pus o meu, eu me impus, eu ensinei as pessoas, a me respeitar, e ao mesmo tempo, quando os brasileiros chegam, oi, que eles querem já beijar e abraçar. Abraçar, né? Primeira coisa que você tem que ensinar quando você entrar dentro de uma faculdade, eu só cumprimento assim. Sim. Se você coloca desde o primeiro dia o seu respeito, impõe o seu respeito, todo mundo vai te respeitar. Sim. Independente de onde você estiver, Cher e Haj Nasser, aonde você for, se você ensinar desde o início, todo mundo vai te respeitar. Sim. Mas se você tiver vergonha no primeiro dia, entregar a sua mão, te cumprimentar, a segunda vez, o que você vai falar? Eu não posso te cumprimentar, então vai virar, né, uma... Por isso que eu sempre falo, você cria, você dá os seus princípios, você cria aquela criança que nem uma plantinha. Sim. Você vai regando todo dia, até chegar ao ponto que ela vai ter ir para a faculdade, elas vão tornar ter asinhas e vai embora. Sim. Mas você já deu a base. A nossa função... A base foi dada. A nossa função, Rajé, é realmente fortalecer a nossa identidade, a identidade muçulmana, identidade religiosa, né, islâmica, dentro da nossa pessoa e também para os nossos filhos. Fortalecer essa identidade, se orgulhar por essa identidade, claro, não se envergonhar, saber enfrentar as situações diferentes de constrangimento, saber responder, né? Quando alguém fala que, por exemplo, não posso tocar, não posso dar a mão, porque tal pessoa saber explicar isso, a identidade é muito importante, né? Sabe, dentro da sociedade, as pequenas aprendem com os maiores. Especialmente dentro de uma família, as crianças aprendem através dos pais, especialmente através da mãe. Quando a mãe fica firme no caminho, especialmente como uma mulher muçulmana, praticante, ela, como que a senhora falou, que dentro da sua limite, não mostrar fraqueza na frente de outras pessoas. Avise desde o início que a minha regra é essa. Quando dizemos que a mãe passa essas informações, essa educação, esse conteúdo islâmico para os filhos, os filhos para frente vão eles conseguir. Mas quando a mãe, os pais não praticam, eles não sejam as pessoas praticando dentro da regra islâmica, aí fica difícil. Né? Como vai ser os filhos? Como vai esperar que os filhos eles fiquem praticando dentro da religião? Os primeiros professores são os próprios pais, né? Isso, perfeito. Por isso precisamos que seja os pais comecem eles por si mesmos, através da prática deles, atividade deles. Se não ensina nada, mas seja praticante, essa é uma parte de ensinamento para os filhos. Fora desse de ensinar. Tem um ditado no Brasil que fala: não precisa você ensinar para o filho o que é ser honesto, não precisa você ensinar para ele o significado da honestidade. Seja honesto na frente dele, que ele mesmo vai aprender a ser honesto. Haj Nasser, o papel da mãe, que é muito importante. Um exemplo, eu tenho meus 3 pequenos, que agora estão, os mais velhos já casaram, né? Então, os mais novos, onde vocês querem? No centro do Sheikh Khalil. Sim. Eles não estão falando para mim, eu quero ir para o shopping. Sim. Onde vocês querem? Vamos para Masjid, no Dua Kumail. Porque eu ensinei a eles a amarem a casa de Deus. Sim. Eu sempre falo para ele qual o melhor lugar onde nós devemos estar.
sim. Casa de Deus. Não tem problema nenhum Vai, em ir vai, também não, para vai no shopping, vai vai em tudo. passear, Mas fazer por quê? viagem. O shopping Tem é uma vontade. coisa É, cotidiana, que nem eu sempre levo exatamente. eu sou uma pessoa que viaja muito com as crianças. Sabe, a resposta deles é o seguinte, transmite pra gente aquela sensação de onde eles se sentem melhor, Isto. onde eles gostariam de estar, é onde eles se sentem bem, E né? o mais bonito é o quê? Eu estava no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Meus filhos assim, mama, hora da reza. Onde que eu vou rezar? No Angra dos Reis, na praia, no Sim, sol. E todo mundo. Ah, o Ali e a Fátima sempre assim, não, a gente vai se virar, mas a gente vai rezar. sim. Eles não foram nem eu. Eu falei assim, a gente reza. Eu falei assim, vamos rezar quando chegar em casa. Não, não, não. Cada a gente não reza. Uhum, Eles pediram para a cozinheira deixar a uhum, gente ceder um espaço para a gente rezar na cozinha, porque lá não tinha areia para poder uhum. rezar, mesmo podendo rezar na areia, gente. Eles assim, não, mas a gente, vamos rezar. Isso que é o bonito, o lugar, É. A gente fica independente do feliz, lugar que a gente você fica, está, sim, eles estão pensando no horário da reza e que eles têm que rezar no horário correto. Mas é isso que é o papel da mãe. sim, sim. A Criar gente esse fica amor, não uma muito, obrigação. a gente fica satisfeito, né, quando vê que a educação, né, ela surte efeito, Isso, ela é atendida, e a gente fica orgulhoso, né? Esperamos que essa função, né, essa missão, que é uma missão muito difícil, né? claro. Não é Eu fácil sempre falo para para meus todas as filhos, mães. a reza nunca é como um peso. Uhum, Se você não vai até Deus com seu amor, você sentindo saudade do seu Criador, não reza porque a sua reza não vai ser aceita. Eu uhum, falo para ele, você tem que ir, não falar assim, vai rezar, vai fazer aquilo. Não. Tem que sair do coração de vocês. uhum. Eu criei eles assim, por quê? Eu vi nos mais velhos, vai rezar, vai rezar. É a forma de criação. Com o tempo a mãe vai amadurecendo, vai sabendo como explicar Sim. para as crianças a melhor forma de ter E o uma amor a coisa, Deus. e uma coisa importante, Raja, também sobre essa questão da função da mãe, da atuação dos pais, é a responsabilidade deles se informarem. Infelizmente, dentro da nossa comunidade, ou de uma forma geral, qualquer pessoa, eles acham que aquilo que ele já sabe já é o bastante. Não, nunca. Ele não se abastece, não se atualiza, não estuda, não lê, não busca conhecimento, acha que aquilo que ele já sabe é o bastante, vou passar aquilo para o meu filho e pronto. É muito importante que os pais estudem, Claro. leiam, conheçam, para quê? Para que eles possam passar direito para os pais, para os filhos, Os desculpa, filhos, sim. né? Isso também é uma coisa que infelizmente está sendo sacrificada por conta Sim, dos bens, do trabalho, do sim. dinheiro, né, Sheik? Infelizmente. O Chegando. ser humano tem que, digamos, especialmente nós, como a comunidade islâmica, que queremos que os nossos filhos sejam do mesmo caminho que a gente está seguindo. Para ser esse, precisamos que nós mesmos, como que nós falamos primeiro, estudar, aumentar o conhecimento. Fora desse, ser praticante, seja dentro da casa, ou seja as atividades sociais que existem dentro das Exatamente, né? mesquitas, dentro dos centros dinâmicos, dentro onde que existem as atividades culturais entre a sociedade. Tem que levar, eu lembro quando a gente era criança, o pai levava a gente dentro da mesquita. Dentro da mesquita, a gente era criança, estava brincando, Mas não levava. levava. A Sim. gente brincava dentro da mesquita. É, lá a gente não entendia muitas coisas. Era uma criança, mas a gente está observando que o Sheikh está falando, eles estão rezando. Sempre fica uma palavra ou outra, Não, não não, fica na mente sabe, da criança. mesmo que não fique, eu tenho certeza que fica uma palavra ou outra, mas mesmo que não fique, o mínimo que se ganha com isso é o ambiente, Ambiente que Claro. eles é o estão. Isso, coletivo, sim. os amigos, sabe, as companhias, pelo menos você sabe quem é o pai daquele menino lá, que é o seu amigo do seu filho, você conhece o pai dele, conhece a mãe dele, conhece a mentalidade deles, né?
É isso que é importante, o coletivo, né? A comunidade, a pessoa está presente, sabe, Rajê? Uma das E coisas. sempre também, Raj Nasser, a mãe tem que mostrar para a filha e para os filhos que ela pode trabalhar, ela pode ensinar, ela pode ficar dentro de casa ou sair, mas ela está mostrando um exemplo, que nem hoje eu estou dentro de casa, mas não é que eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando, mas eu estou trabalhando dentro de casa, Sim. cuidando da educação deles ao mesmo tempo. Isso é muito importante mostrar que você pode trabalhar tanto fora de casa quanto dentro de casa e não deixar faltar com a educação, Priorizando, com priorizando. certeza, com Você está certeza. entendendo? Isso é muito importante hoje na nossa sociedade. É muito importante que a mãe tenha um principal papel em cuidar dos teus filhos. Sim. Tem que cuidar, porque se É, você não cuidar, vai ter gente que vai cuidar deles. é muito triste o que a gente vê hoje em dia. O quanto os filhos estão sendo educados pelo mundo, pelas redes sociais, pela televisão, sabe? Isso tem consequências gravíssimas, gravíssimas. Imagina que tipo de filho será esse? Imagina que tipo Sim. de gente essa pessoa será no futuro. O mínimo que pode acontecer, Sheik, o mínimo, ele não obedeceu os pais. Esse é o mínimo. Imagina se o filho desobedeceu o pai. Yani, uquq al-walidain é um dos piores, Sim. é um câncer dentro da sociedade. Mesmo, Um cara que Rajnasser, desrespeita os pais, Rajé, aquele dia eu estava lendo, desculpa não, cortá-la, uma pessoa que desrespeita os pais espera qualquer mal dele. Uma pessoa que até os pais não respeita, não obedece, não reverencia, Não vai ter sucesso na sua vida. não vai. Não, isso é uma consequência, mas esse tipo de elemento é um câncer. Imagina, será que ele será honesto? Será que ele respeitará o seu cliente? Será que ele vai ser justo com o seu sócio? mesmo com isso, mesmo a mãe cuidando dos seus filhos hoje Já em tem esse dia, perigo. já tem esse perigo. Exatamente. Já tem esse perigo. É. Porque hoje o mundo que nós vivemos está muito perigoso. A época que eu vivia não havia celular, não havia rede social, não havia computador. Eu brincava na rua, a minha infância foi muito mais saudável do que a vida dos meus filhos. Sim. Hoje, infelizmente, você mora num condomínio fechado que tem tudo, as crianças não saem do celular. Sim. Então, se a mãe não está policiando, cuidando, Orientando. é difícil. É um perigo. É um É um perigo. perigo. Essa parte também que queria deixar, que é uma mulher que ensina, educa os filhos, isso é uma melhor profissão que ela pode ter, é essa. Por isso dizer que um dos Sem irmãos sombra que de tinha, dúvida. O melhor investimento. Né? um dos irmãos tinha perguntaram o que a sua esposa trabalha. Ela é doutora. Muito bom, doutora do quê? Doutora de educação. Perfeito. Tem doutorado em educação. Doutorado de educação. Hoje, na realidade, a mãe, ela tem esse diploma, doutorada da educação, que ela se esforça para ensinar e educar isso. Por isso, ela já ganhou esse diploma. A mãe que cuida os filhos, ensina para os filhos do jeito certo, do caminho certo, do jeito que o Criador, Deus, fica satisfeito, ela já ganhou o diploma. Ela já ganhou o diploma, com Mas certeza. infelizmente hoje na nossa sociedade brasileira eles não veem isso como coisa boa, Um prestígio. como prestígio. Se você fala assim, dólar, eu estou cuidando, eu tenho faculdade, eu tenho diploma, mas eu estou cuidando dos meus filhos. Mas que perca de tempo é essa? Por que tá deixando a sua vida para ficar cuidando dos teus filhos? Hoje, infelizmente, eu escuto muito É a isso. cultura, Raj, é a Eu cultura. escuto muito isso, Raj Nasser, muito. Infelizmente é a cultura do ego. Sabe, existem a reversão dos significados. يعني انقلاب المفاهيم. Significados tão belos, bonitos, são revertidos.
são vistos como feios, são vistos como negativos. E isso, quem faz, infelizmente, são sistemas desviados, o Ocidente, infelizmente, essa visão que o Isso. mundo está querendo criar da mulher independente, profissão, dinheiro, não tem problema. Nossa, e quando nossos filhos que a gente cria com tanto amor, não que as outras pessoas não criam com muito amor, mas a gente tem medo, por mais que a gente tem, não sei como te falar, as mulheres árabes são diferentes mais ou menos das mulheres brasileiras, porque nós priorizamos nossos filhos, A nossa a cultura nossa cultura. islâmica, Isso, religiosa, ela nos ensina que o nosso. Aqui também no Brasil tem um ditado que fala: o seu principal bem são os seus filhos. claro. É o bem mais, não é? É o bem mais rico, né? O mais importante que você tem é o É a seu fruta da filho, vida. é o fruto da vida. Aqui no Brasil tem esse ditado, Tem, né? tem. Portanto, a gente responde aquelas pessoas, pode ser árabe, brasileira, qualquer pessoa que acha que mulher em casa Perda o é uma tempo. perda de tempo. Não, não é uma perda de tempo. É muito pelo contrário, é o melhor investimento que ela Claro. faz com o seu tempo, educando seus filhos, aprendendo e ensinando seus filhos, cuidando da sua casa. E essa pessoa, com certeza, é a pessoa que observada por Deus, recompensada por Deus, abençoada por Deus por estar sacrificando Claro, a sem sombra de sua, dúvida. o seu tempo, sacrificando a sua formação, né? Todo o seu tempo que ela gastou, aquilo que ela gosta de Mas fazer. eu vejo as minhas amigas doutorado, viajando para lá e para cá, eu falo assim, gente, eu paro e penso, ai, eu tô dentro de casa cuidando de criança A ainda. gente, Assim, a gente, a gente reflete, mas eu paro assim, quando eu vejo meu filho sendo um bom aluno, sendo um menino de 12, 11 anos, decorando Surat Yasin, Surat El-Waqi'a, sozinho, sim, já a já gente, me recompensa. É a maior exatamente, recompensa exatamente, assim que eu tenho na minha vida, é ver os meus filhos encaminhados, bem, exatamente. num bom É caminho. uma alegria, né? Quando a gente vê que aquilo surte efeito, né? Claro, Que aquele sacrifício que a gente fez realmente teve valeu a resultado, né? pena. E com certeza, kulluhu bi'aynillah. Tudo Aqui, está sendo observado por Deus, né, Com Sheikh? certeza, sim. Essa é a minha última palavra para deixar antes de Sim, encerrar. Hoje, uma mulher que primeiro trabalho, mas prioridade, o trabalho mais prioridade que ela tem dentro da sociedade, essa é a casa, educação dos filhos. Ela deveria ficar orgulhosa para ser primeiro professor da humanidade. Né? Por isso, quando ela conseguiu ensinar, educar, chegou o momento, os filhos no caminho certo, ela observa por atrás que durante esses anos que fiquei em casa, apoiei, ajudei, ensinei, orientei. Agora chegou um momento, o ela meu colher, filho, chegou esse momento, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que está passando, entrando na vai colher os frutos, faculdade, né, que ela uma plantou. pessoa que está rezando, uma pessoa honesta. Entreguei para a sociedade uma pessoa honesta. exatamente. Ela fica com todo orgulho, E satisfeita. satisfeita que todo esse tempo que passei foi um sucesso na minha vida. Exatamente. E o ser humano tem que entender que ele faz a sua parte, a sua missão, né? Ele tem uma missão. Ele deve, como se diz, entender a sua responsabilidade, a sua missão, cumprir ela da melhor maneira e, inshallah, os resultados vêm. Se Deus Quando quiser. Deus vê que essa pessoa é sincera, ela faz com amor, ele também ajuda, né? Sem sombra de Alhamdulillah, dúvida. alhamdulillah. Alhamdulillah. Muito obrigado, Obrigada Hajer, eu. pela presença. Foi uma conversa boa,
Muito obrigada. Teve muita coisa que a gente não conversou, a gente queria falar mais, mas os nossos programas a gente tenta sempre manter dentro de 1 hora, né? Uhum. Já lá, quem sabe, em outros Outra episódios, oportunidade. outras oportunidades a gente conversa Se mais. Deus quiser. Foi muito legal ter a senhora. Quer deixar uma última mensagem? Quer deixar uma última palavra? Eu hoje, depois de todo esse meu tempo de vida, ainda mais sendo eu fui mãe muito nova, com 18 anos, hoje que o maior bem que o ser humano pode ter é um filho do bem, Com certeza. Um filho honesto. um filho honesto, Sim. um filho que ele só vem a agregar para a nossa sociedade. Esse eu acho que é o maior papel de uma mulher. Perfeito. Com certeza. Perfeito. Inshallah. Que todos os seus filhos sejam assim, que todos os Alhamdulillah. nossos filhos Se sejam Deus assim, quiser, e que possamos deixar boas marcas, né? claro, sem sombra de dúvida. Porque o filho é uma marca. É a nossa marca aqui na vida, né? Ele ficará depois de nós, e as pessoas rezarão por nós se eles forem bons, inshallah. E se não forem, também rezarão, mas aquela reza ruim, né? Tomara que não seja essa oração, inshallah. Sejamos abençoados com nossos filhos, aulad salihin, como dizem, né? Inshallah. Todos vocês, muito obrigado novamente Obrigada, pela eu, presença, muito obrigado, Sheikh, pela Obrigado. presença, e obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que acompanharam esse programa. Até o próximo episódio, Islam Sem Censura, com mais um assunto, mais um convidado, e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.